Boa noite, boa tarde. A história que eu vos quero contar começou para mim em 1996, quando eu estava a estudar em Inglaterra. Um dia estava a passar os olhos pelo extrato bancário, não tinha muito que ver, e reparei que no canto superior estava um símbolo, que vos vou mostrar, que dizia que aquele documento tinha sido feito em linguagem clara, para eu perceber. Interessou-me a ideia, fui ver o que é que aquilo era e descobri que havia uma campanha pela simplificação da linguagem, que era a Plain English Campaign. Eu achei aquela ideia fabulosa durante um dia ou dois e depois nunca mais pensei naquilo. Quando voltei para Portugal de vez, deparei-me com uma série de documentos, por exemplo, o meu contrato de trabalho, os papéis que tive que assinar para comprar casa, a conta de eletricidade, uma série de documentos que me lembravam aquele extrato bancário. Não porque fossem igualmente claros e simples, mas porque eram o exato oposto. Porque eu tinha que ler tudo 2 e 3 vezes para começar a perceber o que lá estava escrito. E então, a tal sementinha que tinha sido plantada em 1996 começou a germinar. E eu um dia dei por mim a entrar pelo gabinete do meu chefe e a despedir-me para me dedicar a isto. E então o que é que eu descobri logo de início? Descobri que o problema era muito mais grave do que aquilo que eu pensava. Não era só estes documentos serem complexos e irritantes, era o facto da literacia dos portugueses, que é a literacia, a capacidade de perceber os documentos escritos, ser muitíssimo baixa. Eu vou mostrar-vos um quadro sobre a literacia dos portugueses. Vocês sabem que cerca de 10, 11% das pessoas em Portugal não sabem ler nem escrever todo ainda. Ali estão os que sabem, ou que dizem que sabem ler e escrever. Então o que é que nós temos? Temos aquele grupo de pessoas encarnadas que estão no nível 1, que é o mais baixo de literacia. São pessoas que conseguem juntar as letras, mas que não conseguem de facto perceber. Por exemplo, se uma pessoa daquelas encarnadas tiver que pegar na bula do medicamento para dar uma dose de medicamento ao filho, não consegue perceber a informação. 50% dos portugueses. Depois temos mais de 30, que são aqueles amarelos, estão ali, são as pessoas que se safam no dia-a-dia. Ou seja, se não tiverem de ler nada muito novo ou muito diferente, vão andando. Mas, por exemplo, se trabalharem numa fábrica e chega uma máquina nova e eles têm de ler o manual da máquina para conseguir trabalhar com ela, já não conseguem. E ali vão 80% dos portugueses. Depois temos mais uns quantos que conseguem lidar com documentos desde que não sejam muito complexos e temos 5% da população que consegue lidar com documentos realmente complexos. Agora, só para vocês não acharem que isto é normal, aquilo ali é a Suécia. Enquanto nós temos 20% de pessoas que têm a literacia considerada essencial para o dia-a-dia, a Suécia tem 75%. E olhando para aquilo, o que é que eu percebi? Percebi que nós vivemos num apartheid da informação. Percebi que há uma minoria pequenina de pessoas que têm, de facto, acesso à informação e pode usá-la para o seu proveito, e uma larguíssima maioria que não consegue. E porque não consegue, está excluída e é prejudicada. Deixem dar-nos um exemplo. Aquele é o Sr. Domingos, é o porteiro lá do prédio. O Sr. Domingos começou a ler aos 27 anos, portanto cai ali naquele grupo dos amarelos que vimos há pouco. Volta e meia vou chegar e eu digo: "Oh, menina Sandra!" Diga, Sr. Domingos, está aqui uma cartinha. Então é assim, quando o Sr. Domingos ou alguém da família ou lá da rua recebe alguma coisa que não percebe, vem ter comigo e eu ajudo a traduzir. E então naquela vez ele disse-me assim: "Oh, menina Sandra, eu estou quase a deitar isto fora, mas veja lá se isto é importante." Era muito importante. Ele tinha estado já há algum tempo à espera para fazer uma operação ao joelho. Aquilo era a carta dos famosos cheques de cirurgia. Quando a pessoa está há muito tempo à espera, recebe um cheque e com aquele cheque pode ir fazer a operação ao privado. Teve quase a ir para o lixo, a carta do Sr. Domingos. Naquele mesmo ano, descobri eu, apenas 20% das pessoas tinham utilizado os cheques de cirurgia. Os outros 80%, eu não acredito que tenham ficado decorados enquanto estiveram à espera. O mais provável é que fizeram o mesmo com o Sr. Domingos. Que é isto? Não estou a perceber. Vai para o lixo. Perderam a oportunidade de fazer a operação de que necessitavam. O que é que acontece aqui? Quando as pessoas não compreendem, isto tem consequências graves para o indivíduo, mas para o país também. Quando eu não percebo quais é que são os meus direitos, os benefícios a que posso ter acesso, também não percebo os meus deveres e também não sou um cidadão ativo e participante. Agora, se calhar vocês estão aí sentados e estão a pensar: "Pois, coitado do Sr. Domingos, azar, não é? Eu sou dos verdes. Eu tenho a certezinha que sou dos verdes. Eu fui escrito para vir ao TED. Então é assim, eu tenho aqui uns textos para vos ler e eu vou ver de cores é que
cor é que vocês estão quando eu acabar de ler? Então vá, este é de um contrato de seguro automóvel, diz assim: salvo estipulação em contrário, por falecimento da pessoa segura, o capital seguro é prestado, em caso de premoriência do beneficiário relativamente à pessoa segura, aos herdeiros desta. Em caso de comoriência da pessoa segura e do beneficiário, aos herdeiros deste. Hã? A seguir tem outro de um medicamento que diz assim: cuidado, pode ocorrer ainda eritrema, edema, vesiculação, queratólise e urticária. Hã? Estão claros? E este é muito bom. Este assinei um contrato para o escritório novo na sexta-feira e fartei-me de rir. Então dizia assim: eu, como fiadora, assumo o pagamento tempestivo das rendas, renunciando aos benefícios da divisão e da execução prévia. Eu, quando ouvi isto, o pagamento tempestivo, imaginei-me entrar por ali adentro, bater com a porta e dizer: está aqui o dinheiro! Mas não é. Não é. Então é assim, quando nós saímos da nossa área de especialidade, e basta afastarmos um bocadinho, não é preciso irmos às teorias das cordas, nada, basta afastarmos um bocadinho, o que é que acontece? Nós ficamos tão às escuras como o Sr. Domingos. E estes documentos não são documentos escritos por peritos para peritos, como são os tais da teoria das cordas. Não, são documentos escritos para mim. São os tais documentos públicos. São os documentos que eu preciso de perceber no dia-a-dia para me governar, para viver a minha vida. São os contratos de arrendamento, são as bulas dos medicamentos. É tudo isto, as contas de eletricidade. Isto tem de ser claro para eu conseguir perceber. Porque se eu não conseguir perceber, o que é que acontece? Eu cometo erros. Eu engano. Vou-vos dar um exemplo de erros que foram cometidos, más decisões cometidas por não se conseguirem perceber os documentos. Vocês lembram-se da crise do subprime, que aconteceu nos Estados Unidos? O que é que aconteceu? As pessoas assinavam aqueles pedidos de empréstimo para a compra de habitação sem perceber de facto o que estavam a assinar, porque se eles soubessem o que estavam a assinar, sabiam que assim que as taxas de juros começassem a subir, a prestação mensal vinha por aí acima, eles deixavam de ser capazes de pagar e ficavam sem casa. Portanto, o resto depois a seguir veio tudo por aí abaixo e é aquilo que nós sabemos. Vocês acham que se houvesse no setor financeiro uma cultura de clareza, as coisas tinham chegado onde chegaram? Eu acho que não. Então é assim, como é que se resolve este problema? Esta diferença tão grande entre a literacia dos portugueses que está aqui em baixo e a complexidade dos documentos públicos, os tais que precisamos perceber no dia-a-dia, que estão aqui em cima. Então é assim, a primeira coisa que nos salta à vista é, então, se a literacia está aqui em baixo, vamos fazê-la subir, não é? Vamos educar as pessoas. Vamos, claro que sim, claro que vamos educar as pessoas, só que é difícil e é lento. Eu nem quero imaginar quantas gerações é que isto vai demorar até nós estarmos ao nível da Suécia. Mas depois não é só porque é lento, há outro problema. Se a linguagem dos documentos não for mais simples, nós já vimos que pessoas, mesmo com um nível de literacia elevado, como vocês, se a linguagem for difícil, não ficam resolvidos, continuam-se a ser capazes de perceber estes documentos. Portanto, além de aumentar a literacia, e para já é muito mais importante reduzir a complexidade dos documentos e simplificar a linguagem. Eu vou mostrar-vos um exemplo. Quando eu falo de simplificar a linguagem, reparem, o lado esquerdo de um contrato fica convencionado que a seguradora... Isto é um exemplo de antes e depois. O que é que nós queremos dizer com simplificar a linguagem? É comunicar de uma forma simples e clara que o nosso leitor perceba à primeira. O que é que prefere, o antes ou o depois? Não há muita dúvida, pois não? Então, como é que isto se consegue? Como é que se consegue que o Estado e as empresas comuniquem com os cidadãos numa linguagem que eles percebem à primeira? Há vários caminhos. Há países que estão aí pelo caminho da legislação. Por exemplo, a Suécia e os Estados Unidos introduziram o ano passado legislação que obriga o Estado a comunicar com as pessoas em linguagem que eles percebam. E vocês pensam, é normal, são países que estão um bocadinho à frente. A Suécia, se calhar muito mais que os Estados Unidos, mas são países que estão um bocadinho à frente. Era bom que o nosso país também houvesse legislação nesse sentido, não era? Pois era. E há, desde 1999. A Lei da Modernização Administrativa diz que a comunicação entre o Estado e as pessoas deve ser simples, clara, concisa, significativa, sem siglas, patati, patatá, patatá. Só que
não se aplica. Portanto, a questão, o caminho de ir pela legislação, obrigar através da legislação, funciona naqueles países onde as leis são feitas para ser aplicadas. Agora, há outro caminho. Há o caminho do marketing. E como é que isso funciona? É assim, as empresas privadas mudam a linguagem, comunicam de uma forma mais simples, fazem um grande alarido à volta disso, os consumidores gostam muito, as vendas sobem, funciona lindamente, mas funciona para o setor privado. Agora, qual é o terceiro caminho e, para mim, o mais importante? É o caminho dos movimentos cívicos, que assentam numa mudança de mentalidade. Nos países onde isto, de facto, foi para a frente, lembram-se do selo inglês, da Plain English Campaign, isto tem tudo de base um movimento de consumidores. Então, o que é preciso para haver esse movimento cívico? É preciso nós compreendermos duas coisas muito importantes. Primeiro, que querer perceber os tais documentos públicos não é um capricho, não é uma curiosidade intelectual, é uma necessidade que eu tenho no meu dia-a-dia e, acima de tudo, é um direito de todos. Temos este lado, compreender é um direito. E temos que perceber outra coisa também, que é, quem escreve tem que escrever para ser compreendido. Como é que nós chegamos lá? Primeiro que tudo, temos que nos tornar consumidores e cidadãos mais exigentes. Pensem assim, da próxima vez que vos derem um documento que vocês pura e simplesmente não percebem, não se fiquem caladinhos a fingir que estão a perceber tudo. Não, exijam compreender, perguntem. Eu sei que isto não é fácil, virarem-se para o senhor do fatinho e dizer: olha, este contrato e esta parte, o que é que isto quer dizer? Não é fácil. Se calhar até um bocadinho embaraçoso, não é? Mas não é. É um sinal de inteligência. Vocês o que é que ensinam aos vossos filhos quando têm uma dúvida na escola? Epá, não digas nada a ninguém, cala-te bem caladinho e faz um ar de inteligente. Não, pois não. Vocês dizem, olha, quando não percebes, metes a mão no ar e perguntas à professora até ficar esclarecido. E é isso mesmo que nós também temos que fazer, enquanto consumidores e cidadãos. Portanto, da próxima vez que vos aparecer um documento que vocês não percebam, exijam compreender, ponham de lado o orgulho e perguntem até ficarem completamente esclarecidos. Depois, há o outro lado, que é, ok, estes documentos péssimos que andam para aí a circular não caem dos céus. Alguém os escreveu. Hã? Se calhar há aqui, entre este grupo tão grande, algumas pessoas, serão uns advogados, uns funcionários públicos, eu não peço que se identifiquem, mas peço que ponham o dedo na consciência. Quantas vezes vocês não escrevem documentos para o público, para pessoas que não partilham a vossa linguagem e escrevem-nos numa linguagem que só vocês é que vão perceber? E vão dizer, isto é porque há aqui uma razão. Oh, amigos, eu já ouvi as razões todas, há milhares de razões. É assim, é a cultura da casa, o meu chefe, o juiz, então se isto vai a tribunal, vocês querem é destruir a linguagem, nós temos que educar as pessoas, não podemos baixar o nível, blá, 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 eu já vi isto tudo. São desculpas. Há bocado falaram-nos do Einstein. O Einstein diz assim, se não consegues escrever sobre um assunto de uma forma simples, é porque, na verdade, não o percebes. Portanto, se vocês... Para Einstein. Portanto, não tenho tempo. Portanto, se vocês sabem o que é que querem dizer, não é? Têm consciência do que querem dizer, só têm que fazer uma coisa, é acreditar que é possível escrever de uma forma clara. E como é que vocês fazem isso? É muito fácil. Vocês escrevem para a vossa avó. Escrevem para a avó, vou mostrar à avó. Escrevem com respeito e sem paternalismo. E usam 3 técnicas que eu vos vou ensinar. Primeiro que tudo, começam pelo mais importante. A avó tem mais que fazer, não vai estar a ler 3 páginas para chegar àquela ideia principal. Começa pelo mais importante. A seguir, usam frases curtinhas, porque a avó, como qualquer um de nós, se vocês fazem frases muito grandes, chega ao fim e já não se lembra do que disseram no princípio. E por fim, o terceiro, usam palavras simples daquelas que a avó conhece. Está bem? Fácil. Antes de me ir embora, gostava de vos falar da Clara. Clara é um projeto de responsabilidade social, tem esta missão, mudar a forma como a comunicação pública é feita. O que é que nós fazemos? Vamos lançar este ano uma coleção de guias Claro, ou seja, vamos pegar em temas muito complexos e trocar aquilo por miúdos. Vamos começar pelo Guia Claro da Justiça, que acho que é uma área que dá jeito. E agora vou seguir o conselho do Manel, se é na altura de pedir. Quem quiser patrocinar o Guia Claro da Justiça, não sei, por exemplo, a Fundação EDP, depois venham aqui falar comigo.
Outra coisa que vamos fazer é atribuir prémios aos piores e aos melhores documentos, porque de facto há gente que se anda a esforçar para comunicar de uma forma mais clara e que tem que ser recompensada, e há uns preguiçosos que não fazem nada por isso e que têm que ser humilhados. Portanto, vamos dar prémios aos piores e aos melhores. Conto com a vossa ajuda. Vamos lançar a campanha através do Facebook da Claro, portanto, façam-se amigos e vão ficar a par. Mas, por fim, acima de tudo, o que é que a Claro quer? Quer meter duas coisinhas nas vossas cabeças. A primeira, exijam compreender, não se fiquem. E escrevam para ser compreendidos. Escrevam para a avó. E se não tiverem avó, escrevam para o Sr. Domingos, que ele vai gostar. Obrigada.